Foi bem na segunda-feira, bem no finalzinho da Páscoa. E o motivo da causa da morte foi AVC e insuficiência cardíaca. A gente sabe que o Papa veio de uma internação recente de pneumonia. Não sei se, aliás, perdão, de infecção de urina. Vocês conseguem me explicar a fisiopatologia do que aconteceu com o Papa e relacionar isso com uma SARA? Como que uma infecção de urina pode matar alguém de um AVC e de uma insuficiência cardíaca? Pela infecção, Tá, pela infecção, o que a infecção causou? uma sepse. Sim, boa. E aí? Vai. Tá certo. Ai, não, pra ter Ó, causado alguma coisa no pulmão. causou também uma pneumonia, olha só. E eu posso arriscar que o Papa teve uma SARA. Ai, não sei, não lembro. Você já falou, mas eu não lembro. A Thalita mandou aqui pra mim que pode ter causado uma CIRS. Tá certo, Tari. Ó, é um pouquinho complexo, mas pensa assim. O Papa tinha 88 anos. Uma idade não é tão novinha, né? Ele teve uma infecção de urina que estava sendo tratada enfim, estava evoluindo relativamente bem. O Papa se recuperou bem dessa infecção de urina. Porém, a infecção deu muito trabalho para o Papa. Depois de um tempo, o Papa também teve uma pneumonia. X. Essas são as informações que a gente tem. Tá bom? E aí a Thalita agora trouxe que pode ter sido por culpa de uma CIRS. CIRS, Síndrome da Inflamação Generalizada. Uma resposta sistêmica inflamatória, tá? Então, pensa que o corpo inteiro inflama, tá bom? Qual é o quadro clínico? Quer dizer, o que uma pessoa com CIRS tem? Em tudo. Qual o quadro clínico de uma CIRS, se é que eu posso dizer assim? O que é uma CIRS? Como que o corpo da pessoa fica? A Thalita mandou aqui para mim que o corpo fica todo inflamado. Sim, o corpo fica todo inflamado. Então, o Papa teve. Calma que eu vou chegar na pneumonia, tá? Mas o Papa teve uma infecção de urina, que por ele ter 80, 90 anos, ficou bem importante para ele. Ou porque a infecção de urina estava muito forte, ou porque o corpo dele estava um pouco debilitado, ou porque simplesmente pessoas idosas o corpo não responde de uma forma muito fina, tão adequada, que eu posso dizer, o corpo dele inflamou todo. Corpo todo inflamado. Quais são os sinais e sintomas de uma inflamação? Vai lá. Quais são os sinais e sintomas de uma inflamação? Febre, dor. Febre, dor, febre eu posso substituir por calor? É, pode. Dor, rubor, calor. Falta mais dois. Frio. Então Não, não? não. Não. Vai, dor, rubor, calor. Falta mais dois. Tipo, bati o cotovelo, inflamou. Eu vou ter dor, rubor, calor.
Edema? Edema é o principal. Se eu falar para qualquer pessoa na rua, bati e, sei lá, a beira me picou, tá inchadão. Dor, rubor, calor, edema. Por consequência do edema, eu vou ter perda de função. Normalmente por consequência do edema. Mas não é só por isso, não. Porque dói, poxa, se eu, sei lá, tô com edema no meu cotovelo, dói. Então eu vou perder a função que é dobrar o cotovelo. Se eu tô com dor de garganta, eu não vou falar porque dói. Eu vou ficar mais quietinho, vou tentar não engolir porque dói. Então também tem um pouquinho de perda de função por conta da dor. Rubor, quer dizer, ficar mais ruborizado, e calor, ficar mais quente, não necessariamente vai perder função diretamente. Mas uma pessoa com febre, por exemplo, perde função de várias enzimas e proteínas. Beleza. Dor, rubor, calor, edema, perda de função. Numa infecção de urina, significa que a bexiga dele estava doendo, doía para fazer xixi, estava inflamada, estava quente, estava inchada. Tava inchada. Isso pode fazer com que a pessoa vá mais vezes ao banheiro, porque a bexiga não consegue segurar muito. Perda de função, pode ser que a bexiga perca xixi também. Lembrando que a função da bexiga é armazenar xixi. Se ela não está fazendo isso direito, ou porque ela não está conseguindo segurar, ou porque ela segura um pouquinho, já dói, já coloca para fora, ela já perdeu a função dela. Então, beleza, uma bexiga é isso aí que acontece. Num caso de uma pessoa ter CIRS, o que vai acontecer no corpo inteiro é isso daí. Então ela vai sentir o corpo todo dolorido. Meio estranho de pensar, mas vai como se fosse uma fadiga no corpo inteiro. O corpo inteiro vai ficar quente, chama febre. O corpo inteiro pode ficar vermelho, mas fato é que também o corpo inteiro pode ter edema e por culpa do edema pode perder função. Num senhor de 88 anos, isso pode ser um baita de um problema. Ficar muito tempo internado no hospital, assim, desconsiderando a CIRS, o fato de ele estar muito tempo no hospital já é um problema também a mais, porque está exposto aí a um monte de bichos que tem ali no hospital. Mas é um senhor de 88 anos que está com CIRS. Então, eu não sei, mas eu também não arrisco, eu não coloco a mão no fogo que ele não foi entubado. Porque se você está com dor, rubor, calor, edema, perda de função, sua pressão arterial está baixa, você está precisando tomar medicamentos fortes, provavelmente esse paciente foi entubado. Entubado, a chance de ter uma pneumonia é altíssima. Então a gente acabou de montar aqui o quadro de uma CIRS. Porém, a CIRS, na definição clássica, ela só aparece sem infecção. Com infecção, qual é o nome que a gente dá? Sinais de inflamação generalizada por culpa de uma infecção. Ah, Dai, agora que eu vi sua mensagem, desculpa. Qual o nome que a gente dá para quando o corpo está todo inflamado em resposta a uma infecção? Tem uma frase bem clássica de muito hospital que é: pense, pode ser sepse. Sepse. Vou mandar para vocês por escrito. Então, sepse. A ideia da sepse não é uma infecção generalizada. A sepse é uma inflamação generalizada por culpa de uma infecção. Fechou? Dá para entender a diferença, gente? Tipo, eu caí da escada e me ralar Mas inteiro. a sepse ela dá por conta de N motivos, né? No caso do Papa, por exemplo, foi uma infecção de urina. Ah, tá. Sepse de foco urinário. Se é que depois ele teve uma pneumonia, então poderia ser sepse de foco pulmonar. Ah, entendi.
Entendeu? Fez sentido? Deixa eu trazer uma ideia nova aqui para vocês. Qual é o quadro clínico de uma sepse? Vocês lembram? Tem um jeito. Bom, primeiro, o quadro clínico de uma sepse é totalmente relacionado com tudo da CIRS. Ponto. Só o que muda é uma infecção. Só que tem algumas coisinhas que a gente olha numa sepse que fazem a gente acreditar que é uma sepse. Tá? Ó, a Thalita mandou que na UTI dela teve uma paciente com sepse de foco ginecológico uterino. Gente, pode ser foco os mais bizarros possíveis. Pode inclusive ser por culpa dentária. Sepse de foco dentário. Professor, mas essa sepse uterina que a paciente dela teve, Hum. é como? É da pus? É como? Entendi. Ó, eu vou contar para vocês uma história que chegou para mim essa semana que eu achei bem pesada e me deixou bem assustado. Uma paciente de 23 ou 26 anos foi a óbito por sepse. E eu não sei se foi isso que aconteceu, viu, Thalita? Se você puder ir escrevendo, depois eu conto pro pessoal. Mas, nesse caso, uma moça de 23, 26 anos foi a óbito por culpa de sepse. E aí, quando foram fazer a necrópsia, encontraram um absorvente íntimo. E por culpa do absorvente que ela esqueceu, aconteceu todo o quadro séptico. Então, foi uma sepse de foco uterino, por culpa de um absorvente. Entende? Então, nesse caso, pode ser. Bebês que falecem, por exemplo, e não fazem a curetagem, ou o corpo da mulher não expele, também se torna um corpo estranho e pode se tornar uma sepse de foco uterino. Ó, a Thalita falou que eles não sabiam a causa da infecção, mas era ginecológica. Então, infecção de foco ginecológico. Não sabiam a bactéria, mas é infecção de trato. Não deixa de ser uma infecção de urina, só que estava um pouco mais distal. Então, tenta diferenciar uma infecção agora de localmente avançada de uma sepse. Localmente avançada, imagina uma infecção ginecológica. Localmente está avançada. Uma infecção ginecológica pode subir pela uretra, pode virar uma infecção ginecológica de bexiga urinária e também, por consequência, também pegar uterina. Pode se tornar uma infecção renal e pegar todo aquele sistema. Então, localmente avançada é uma coisa. O que significa que essa paciente, nas mãos estava tudo bem, no olho estava bom, o pulmão estava bom, o coração estava bom, mas numa sepse, não. Numa sepse você pode ter só um foco ginecológico, mas pegar todo o corpo e inflamar. Fez sentido? É esquisito de pensar, né? Mas então é localmente avançado é uma coisa, no corpo inteiro é outra. Localmente avançado vai ter tudo isso numa inflamação, infecção específica. Sepse é no corpo inteiro, tá? Quando o paciente está com sepse, a primeira coisa que a gente vai olhar nesses pacientes, não sei se eu vou conseguir fazer de um jeito legal aqui, mas eu vou tentar. Como está tudo aberto, todos os vasos estão abertos, a primeira coisa que a gente vai notar é uma hipotensão. A pressão arterial vai cair. Por consequência disso, vai diminuir também a diurese. Deixa eu ver, diurese. Diurese é xixi, tá bom? Então, a pressão arterial vai cair.
porque vai estar tudo aberto. Dor, rubor, calor, edema, está trazendo mais sangue para o corpo inteiro, não tem vaso para aguentar tudo isso. É você pegar uma mangueira e abrir a mangueira inteirinha, encher uma mangueira de furos e achar que a pressão vai chegar da mesma forma na ponta. Não vai. Por consequência, a pessoa vai ter também uma saturação baixa. Conseguem pensar em alguma outra coisa aqui? Por Zs? Gente, é só forminhas que eu já vi na vida para estudar a sepse. Então, do meio, edema, dor, rubor, calor, edema vão ter perda de função também, mas de quadro clínico, a pessoa vai apresentar também taquipneia. Eu sei que é meio forçado, mas desculpa, não foi eu que fiz. Talvez. Vou pensar num jeito legal de fazer isso daí para ficar mais fácil. E o último. Pensa, a pessoa está com todos os vasos abertos, a saturação está caindo, a pessoa está respirando mais forte para tentar compensar. O corpo está entrando em falência. Um dos principais sintomas de quadro clínico de sepse é rebaixamento. Nível de consciência, tá? De novo, não fui eu que fiz, tá? É só um jeitinho para decorar. Então, eu coloquei o I, mas não é taquipneia. É no I, é no E, tá? Desculpa, gente. Foi mal. Deixa eu ver se eu consigo corrigir isso aqui agora. Mas a ideia é, a pessoa vai sentir falta de ar, a pessoa vai cair. Aliás, perdão, primeiro, os vasos vão abrir. Por culpa disso, a pessoa vai sentir falta de ar. E por culpa de tudo isso, ela pode ter rebaixamento de nível de consciência. Pronto. Nem parece que eu errei. Tá, então fechou. A gente pode pensar que uma pessoa que está com uma infecção de urina muito forte pode ser hospitalizada, pode ser entubada e evoluir com uma pneumonia, mas independente disso, ela pode apresentar sinais e sintomas de SIRS, que são esses aqui que a gente viu. Como ela está associada a uma infecção, a gente pode suspeitar então de uma sepse. Tudo bem? Manda uns joinhas aí para mim, por favor. Aí. Eu tô aqui escutando, tá? Que eu tô conseguindo ligar a minha câmera. Aí eu tentei sair, entrar, mas eu tô aqui. Tá? Fechou. Qualquer coisa, vamos mandando joinhas aí que de vez em quando eu venho aqui pra cá, tá? E qualquer coisa podem escrever também que eu venho aqui dar uma olhada. Então vamos embora. Tá, a gente descobriu então que o Papa pode ter teve uma infecção de urina bem grave, que evoluiu para uma SIRS, que evoluiu para uma sepse. Não evoluiu nem para SIRS, tá? Evoluiu direto para sepse. Mas como que isso justifica ele ter morrido de AVC? Qual é a pergunta? A gente entende. Podem continuar escrevendo no WhatsApp também que eu vou lendo depois, tá? Se ele teve uma infecção de urina bem grave, que evoluiu para uma sepse, eu entendo, tudo bem, o corpo dele está meio desregulado, foi uma infecção grave, mas a pergunta é, como que isso pode ter causado um AVC, perdão. Como que isso pode ter causado uma insuficiência cardíaca? Devido à hipertensão? Desculpa, Lindy, devido a? Ih, cortou de novo. Devido à pressão? Perfeito. É isso. Vamos chegar já no AVC, porque o AVC tem outra explicação. Mas, a Daiane também mandou uma coisa legal, eu vou tentar encaixar numa linha. Mas, vê se faz sentido. Isso, Dai, agora você explicou certinho.
A pressão arterial caiu. Os vasos estão todos abertos. Está tudo inflamado, está tudo com edema. O coração precisa trabalhar mais porque a pressão despencou. O oxigênio não está chegando no cérebro. A saturação está despencando, a pressão está caindo. Tá, isso por enquanto me justificaria um choque séptico, tá certo? Um choque quer dizer falta de oxigênio no tecido, por culpa do coração fraco. Aliás, perdão, o coração tá, bom, tudo bem, 88 anos, posso imaginar que não era um coração jovem. Mas a questão principal não tinha como o coração manter a pressão arterial, porque as artérias estavam todas relaxadas, né? Totalmente abertas. Mas ainda não justificou muito bem o AVC. Me justificou uma hipovolemia, me justificou pouco oxigênio, mas não justificou ainda um AVC. Quando a gente tem um quadro de parada cardíaca ou um quadro de hipoxemia, sim, a gente pode ter uma lesão neurológica, mas normalmente a gente vai chamar isso de LAD, lesão axonal difusa, porque vai faltar sangue para todo mundo. Não vai faltar sangue para um pedacinho específico. Deixa eu dar um pouquinho de zoom out só para melhorar. Fez sentido, gente? Então, assim, faltou pressão arterial, faltou sangue. Isso justifica a insuficiência cardíaca, certinho. Por culpa disso, vai faltar oxigênio no cérebro. Concordo. Mas isso não justifica um AVC. Um AVC é uma área do cérebro que morre. Uma LAD é uma lesão axonal difusa. Todo mundo vai sofrer igual. Não deixa de ser um AVC, tá correto. Mas a fisiopatologia direta não é assim, não. Tem uma outra forma. Seria o aumento da pressão? Não, porque ele tava. Ó, ele rebaixou o nível de consciência, a pressão arterial dele estava despencando, o coração dele estava lá trabalhando adoidado para tentar compensar isso tudo. A Dai trouxe uma ideia legal aqui pra gente. A Daiane falou assim: pode ter deslocado um coágulo. Por quê? Da onde veio esse coágulo? Sentido no pulmão, por causa da deficiência do coração, do vasos? Deixa eu pensar. Do pulmão, não. Porque o pulmão seria uma outra coisa, uma outra circulação. Eu estou tentando pensar nessa ideia do vaso. O que vocês conseguem explicar? Não está totalmente correta, mas não está errada. Sistema vascularização do sistema das artérias Deixa eu venosas? pensar. Não está errado. Ó, dica. Tenta associar com o que a gente já estudou aqui, ó. Melhor ainda, tenta associar com isso daqui. Com sinais de Sears. A Thalita trouxe um ponto importante. A Thalita falou da síndrome do imobilismo. Sim, a síndrome do imobilismo foi um fator, com certeza, que piorou muito a situação. Mas ainda não é a fisiopatologia direta desse AVC. É por um coágulo, não foi por isquemia. Aliás, perdão, não foi hemorrágico, foi isquêmico. Quando você está com o corpo inflamado, por exemplo, Covid, gestante, deixa eu pensar. Quando você está com uma A Thalita perguntou se foi isquêmico por culpa do coágulo. Foi culpa do coágulo. E o coágulo apareceu principalmente porque quando você está com o corpo muito inflamado, o seu corpo está se protegendo o tempo inteiro. Então ele acha que ele vai sangrar a qualquer momento. E uma das coisas que ele faz para se proteger, quando ele está muito inflamado, é aumentar a adesividade plaquetária, por exemplo. É fazer suas plaquetas grudarem mais umas nas outras. Então, o fato do Papa estar todo inflamado por culpa de uma infecção de urina aumenta a adesividade plaquetária e faz então ele ter um AVC. Fez sentido, gente?
O corpo faz isso para pensar, assim, pensa do ponto de vista da bexiga, só da bexiga. Tem um bicho aqui, vou inflamar, vou trazer mais sangue, vamos trazer mais leucócito, vamos tirar esse bicho daqui. Esse é o ponto de vista da bexiga, tá tudo certo, tá funcionando bem, como, poxa, quantas pessoas vocês conhecem que teve infecção de urina e que não morreram? Tá tudo bem, infecção de urina não mata. Quer dizer, mata, mas não todo mundo. O normal é não matar. Mas, por ser um senhor, por já ter 88 anos, por já ter outras complicações que a gente não conhece muito bem, ele teve uma infecção de urina que se tornou grande. Pensa agora do ponto de vista, sei lá, vamos colocar do fígado dele. O fígado dele tá lá de boa, tá trabalhando, tá funcionando, tá tudo certo, tá entrando medicamento, mas ele tá conseguindo metabolizar. Mas vem uma ordem do cérebro que fala, inflama. Por que inflama? Porque alguém lá embaixo está machucado, que é a bexiga, então inflama. E aí inflama a bexiga, inflama o fígado, inflama o coração, inflama pulmão, inflama cérebro, inflama a ponta do seu dedão do pé, porque tem alguém que está sendo invadido, mas ninguém não precisava de tanto. Essa é a definição de sepse. Por culpa de uma infecção, todo mundo inflama. Tá, eu estou inflamado, então dor, rubor, calor, edema, perda de função, tá todo mundo zoado. Legal. Só que junto com essa cascata de inflamação, lembra que uma das funções da inflamação é evitar que você sangre. Então, se você está lá com a sua pele e sofre um machucadinho, o corpo, as células de defesa e o próprio... Na verdade, vai ter uns capilarzinhos ali que vão trazer mais sangue. Quanto mais sangue tiver, vai trazer mais nutrientes. Quanto mais nutrientes, mais células de defesa. Quanto mais células de defesa, mais inflamação. A ideia basicamente é essa. Só que uma das funções dessas células de defesa é produzir, não, mas estimular as plaquetas. Porque ele não sabe se, nesse caso do Papa, que foi uma infecção de urina, ele não sabe se foi um bicho que arrancou a bexiga. Então ele vai mandar aumentar a adesividade plaquetária. O corpo inteiro aumenta a adesividade plaquetária. Lembra que na época do Covid, uma das coisas que mais matava era AVC, trombos e por aí vai, infarto. E aí, com certeza se formou um coágulo, lógico, síndrome de imobilismo, muito tempo quietinho, 88 anos. E aí esse coágulo foi Professor, se soltando e parou lá. Pode falar, o perdão. AVC pode ter dado por conta da falta de oxigênio que parou de mandar para o cérebro? Então, e aí vem uma coisa bem legal do corpo. Vamos supor que você está com baixa oxigenação no sangue. Está caindo o oxigênio. Porque você está, por exemplo... a gente faz isso com ratinho em teste, mas pensa que você está no incêndio, tá? O fogo está consumindo todo o oxigênio. Quando o corpo percebe que está faltando oxigênio, ele vai vasoconstringir o pulmão para absorver melhor o oxigênio. Sei lá, estava entrando 21%, está entrando 10%. Ele vai vasoconstringir para que cada célula passe uma atrás da outra para pegar todo o oxigênio que ele puder. Quando chegar nos tecidos, ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer vasodilata para chegar bastante célula para enriquecer esse tecido. Então a ideia é, faz uma fila no pulmão, todo mundo pega um pouquinho de oxigênio que puder, leva no tecido e joga de balde lá esse oxigênio. Isso é o que acontece de forma automática. Então se você está num lugar que tem pouco oxigênio, o pulmão vasoconstringe, seu cérebro, aliás, tudo vasodilata. Tudo vai ser meio forte, mas o corpo vai tentar priorizar o que é prioridade. Cérebro, coração e pulmão. Então, o resto, vasoconstringe também. No começo vai vasodilatar tudo, menos o seu pulmão. Depois começa a vasoconstringir tudo, até que no final das contas, se não melhorar, vai ter oxigênio no seu cérebro, no seu coração e no seu pulmão. Então, para você ter um AVC porque faltou oxigênio, é porque provavelmente já acabou o oxigênio mesmo. Por exemplo,
Se você tiver uma parada cardíaca, ventilando ali com ambu, fazendo massagem cardíaca, tudo bem que uma parada cardíaca em si, o corpo já está tudo parado, já está tudo aberto. Não foi muito legal esse exemplo, mas até nisso já dá para entender. Vai abrir tudo. Então vai chegar muito sangue no seu cérebro. Para tentar, qualquer célula de oxigênio que tiver, vai colocar oxigênio lá no seu cérebro. Então é muito difícil de pensar que uma hipoxemia pode causar um AVC isquêmico. Porque o corpo vai priorizar o que é importante, que é cérebro. Cérebro, pulmão e coração. Então, no caso extremo, ainda assim você vai morrer por outros motivos, parada cardíaca, enfim. Mas o cérebro, nesse sentido, ele vai continuar recebendo oxigênio enquanto ele puder. Só que se tiver pouco oxigênio, o que acontece é aquela LAD que eu falei para vocês, uma lesão axonal difusa. O que significa que vários neurônios vão receber pouco oxigênio. Então você vai ter uma lesão axonal difusa. Ela é mais comum em pacientes que são vítimas de afogamento, por exemplo, ou traumas mesmo, por edema cerebral, enfim. E aí você pega o cérebro inteiro vai sofrer por isso. Como se o seu cérebro inteiro estivesse isquemiando, vários pedacinhos ao mesmo tempo, de uma vez, assim. Então, um caso avançado de COVID, você vai ter uma parte lá no frontal morrendo, uma parte do occipital, uma parte do parietal. Eles vão esquemiando até manter o que é importante. O que é importante no cérebro, que já é importante pra caramba, basicamente é o ponte bulbo. Manter o coração batendo, manter o pulmão ventilando. O resto é descartável. Fez sentido, gente? Então, por mais que você tenha uma hipoxemia, você não vai ter um AVC. Você vai ter um problema muito pior antes. Uma parada cardíaca, você vai morrer. Uma morte cerebral, inclusive. Legal. Agora, no caso de um AVC, em um paciente com CIRS ou com sepse, quase sempre é associado à inflamação. Lembrando que, assim, tudo bem, o Papa teve um coágulo que foi parar no cérebro. Se esse coágulo tivesse ido parar no coração, ele teria um infarto. Se esse coágulo tivesse ido parar no pulmão, ele teria um TEP. Enfim, qualquer área que esse coágulo fosse parar, ele ia causar uma isquemia e ia causar morte desse tecido, tá bom? Legal. Agora me expliquem uma SARA. Como que eu posso relacionar isso com uma SARA? E aí? SARA, síndrome do desconforto respiratório agudo. Como que isso daí vira uma SARA? Eu tô rindo porque o WhatsApp tá assim, ó, 3 pessoas digitando ao mesmo tempo. Ô, Pro, porque ela pode ser causada por uma pneumonia, uma Pode, aspiração pulmonar certinho. Então, assim, e a inflamação pulmonar também, né? perfeito, é isso, acabou. Ó, Pronto. tá certo, e tá certo também o que a Thalita e a Dai mandaram. Vamos pensar assim, eu vou usar o raciocínio que a Thalita criou ali para trazer o que vocês falaram. Mas você vai ter dor, edema, rubor, calor. Assim, tem a pneumonia diretamente gera SARA, porque
pode ter uma infecção bem grande no corpo todo. Mas vamos dar a volta longa. Volta longa seria infecção de urina, causou a CIRS com dor, rubor, calor, edema, perda de função. Edema e perda de função, se edemaciou o pulmão e perdeu a função do pulmão, você tem uma SARA. E aí também já justifica a saturação baixa, rebaixamento de nível de consciência, porque tem pouco oxigênio. Certinho? Hipotensão. Lembrando que hipotensão com baixa saturação, você tem pouco sangue chegando no cérebro. É quase aquela situação que a gente estava falando antes. Mas antes da pessoa ter um AVC no cérebro inteiro, antes da pessoa ter uma parada cardíaca, enfim, ela vai ter um rebaixamento do nível de consciência. Esse rebaixamento aqui vai virar um coma realmente, que vai virar aí sim morte. Porque aí, se continuar com pouco oxigênio, realmente vai parar. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Perfeito. Se chegar para vocês agora um paciente com esse quadro clínico aqui, ó, saturação baixa, ataque apneico hipotenso, rebaixando, a primeira coisa que eu quero que vocês sempre pensem é intuba. E ó, intuba esse paciente, pelo amor de Deus. Porque eu não sei se esse paciente vai continuar piorando, eu não sei se esse paciente vai melhorar milagrosamente em menos de 5 minutos, eu não sei. Mas por dúvida, é um paciente que está saturando baixo, que está taquipneico, que está cansado, está com hipotensão, está faltando líquido, porque o líquido está todo mal distribuído, está rebaixando. Ele pode entrar em coma, parar e morrer. Ele pode parar e morrer. Ele pode só morrer. Por via das dúvidas, intuba. Intuba porque pelo menos assim eu vou garantir que ele vai continuar entrando e ventilando. Eu vou garantir que ele vai continuar sendo oxigenado, tá bom? O que já ajuda muito. Aí se ele parar, pelo menos a respiração já está garantida. Mas pensa sempre que tá com sepse, esse paciente provavelmente vai precisar ser intubado. Essa é uma relação direta que vocês têm que pensar mesmo, tá? Tá com sepse? Talvez tenha que intubar. Mas aí eu já entro com esse raciocínio, ele já tendo essas condições, nem precisa ficar questionando muito, só vai. Exatamente. Já, assim, tá rebaixando? Intuba para proteger o paciente. Mas e se ele melhorar daqui 15 minutos? Estuba, não tem problema, não tem problema. O problema é ele não melhorar. Ele tá cansado, ele tá com pressão baixa, ele não tá mais acordado conversando com você, ele já tá piorando muito. Intuba. Ele vai melhorar daqui amanhã. Tá bom, amanhã estuba, não tem problema não. Intubação não mata tanto assim. O que mata é sepse. Tá bom? Muito bom, gente. Nesse caso, entra algum questionamento de uma BNI, por exemplo, ou não? Ou simplesmente a gente já entra direto, vamos para a intubação? Eu descarto, estou numa BNI. Você pode pensar que a VNI, ela é temporária. Você vai conseguir fazer alguma coisa por alguns momentos. Legal. Por 1 hora, 2 horas, você vai ajudar a pessoa a respirar fundo, a descansar um pouco. Só que a gente está falando de um nível de hipotensão que provavelmente o coração não vai dar conta de levar esse oxigênio para o cérebro. Ou melhor, por mais que ele dê conta, tudo bem, está tudo perfeito, ele está sustentando. A gente sabe que uma sepse, ela evolui numa certa velocidade e num certo tempo. Uma coisa é um paciente com Covid chegar para mim por exemplo, Covid. Covid eu sei que o ápice da doença acontece aí por volta do 2º, 3º dia, até o 5º, 6º, aí ele começa a melhorar.
Algumas pessoas não se sabe direito ao certo porque algumas pessoas no quinto, sexto começam a piorar muito. Quer dizer, o corpo vai inflamando, 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 inflamando. Algumas pessoas chegam no quinto dia, opa, chega de inflamar. Melhorei, tá tudo bem, a gente conseguiu controlar. Algumas pessoas chegam no quinto dia, o corpo fala inflama, 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 inflama. Dado isso, eu sei que, por exemplo, a infecção de urina não vai melhorar em 3 dias. Vai precisar de uns 5, 6, tomando antibiótico, uns 10 dias. Então, poxa, comecei com sintomas faz 2 dias, eu já tô muito grave, eu já tô rebaixando, já tô ficando sonolento. Não é uma VNI que vai te ajudar a chegar daqui uma semana. Daqui uma semana você vai ter que passar por amanhã. E hoje você já está cansado. Então, depende. Depende da evolução da doença, depende de que doença, depende do nível que a pessoa está. Se a pessoa está mais ou menos, está dando para manter, a gente mantém e observa, vai acompanhando. De qualquer jeito, vai para a UTI. Vai para a UTI porque na UTI eu tenho controle do que está acontecendo. Agora, poxa, é Covid, tá no terceiro dia, o cara já tá desaturando, já tá taquipneico, já tá hipotenso, não tá fazendo xixi faz 2 dias. Eu sei que ele não vai melhorar no quarto dia. Não vai acontecer um boom e terça-feira esse cara vai ficar muito, muito bem. Tá rebaixando no segundo. Terceiro dia o cara já tá quase entrando em coma. Tá lento, fica a maior parte do tempo dormindo, não acorda, demora para acordar. Sinto muito. Intuba. Intuba porque é para proteger o paciente. Tem muita gente que pode falar, nossa, mas você vai proteger entubando? É, você vai proteger entubando, porque o contrário é não entubar, é deixar ele desprotegido. Entubado eu estou controlando tudo que ele faz. Se eu quiser que ele respire rápido, ele respira. Se eu quiser que ele respire bem lentinho, ele respira. Agora, se eu não entubar, aí eu não tenho um controle de nada. O que pode acontecer é ele parar e aí eu tenho que entubar correndo. E aí é loucura. Então é sempre cada caso vai ser único. Às vezes a gente vai preferir entubar logo, às vezes a gente vai preferir esperar um pouquinho. Fez sentido aí, gente? Que a gente já entrou no desconforto respiratório. Perfeito, o raciocínio que vocês trouxeram. Gente, aqui nesse nosso caso aqui foi uma infecção de urina. Mas aqui você pode colocar o que você quiser. É um paciente com infecção, uma bactéria no coração. Aí o negócio fica pior para o coração, porque ele não vai dar conta mesmo, mas é a mesma coisa. Aí você tem um paciente que teve uma obstrução intestinal. Mesma coisa. O paciente, eu pensei muito do Bolsonaro agora que tomou uma facada, mas a ideia é a mesma. Foi no intestino, machucou, contaminou, pode ser local ou não. Pode ser uma infecção de urina, pode ser uma infecção de intestino, pode ser uma infecção de rim, pode ser ginecológica. É uma infecção da onde for. Pode ser uma pneumonia que causou uma CIR, só que nesse caso, como era por culpa de uma infecção, causou uma sepse e causou uma SARA. Pode não ser uma infecção, pode ser uma pessoa que caiu da escada e se quebrou inteiro e aí causou uma SARA direto. Nesse caso não é sepse, nesse caso é uma CIRS que causou uma SARA. Mas aí a imaginação é de vocês. Dúvidas? Como é que vocês estão aí? Bom. E aí, gente, também tem outra coisa, né? O paciente de 88 anos. Vamos entubar? Não vamos? Bom, sepse tem cura. Infecção de urina tem cura. A maior parte dos pacientes com SARA, hoje, a maior parte sai bem. Mas a mortalidade da SARA aí é de 20%, 30%, então é muito alta.
A gente está falando aí que praticamente 1/3 das pessoas que têm SARA, perdão, vão falecer. Tem que se pensar muita coisa, tem que se considerar muita coisa. Lógico, a gente não vai desistir de ninguém. Sepsis e SARA tem cura, mas 88 anos a gente tem que ter bem noção de que é uma coisa bem complicada. Tudo bem? Legal, gente. Achei legal trazer esse assunto para vocês porque ele acabava abraçando muita coisa que a gente tinha acabado de estudar. Então, ajuda a gente a manter um pouquinho mais fresco na memória ver tanta coisa assim. Não sei se vai fugir tanto assim, mas eu vou aproveitar esse gancho só para a gente encerrar esse assunto, porque eu queria já começar a continuar os nossos assuntos de gasometria, e aí vai ficar muito complexo se eu colocar hoje. Então, só para a gente terminar a nossa discussão de hoje. Bom, intubação, então, ela é indicada para proteger via aérea. Mas, lógico, a gente intuba para manter a troca gasosa, manter a respiração e assim manter o paciente recebendo oxigênio. Conseguem entender isso? Conseguem ter isso bem tranquilo na mente? Não esquece que intubação é sempre complicada, porque você vai precisar sedar, você vai precisar, dependendo do caso, bloquear, quer dizer, para a pessoa não respirar sozinha de jeito nenhum. Você vai precisar que essa pessoa fique sedada por alguns dias. E nada é pior para um paciente muito idoso do que ficar quieto por muito tempo. Mas também você pode considerar fazer uma ventilação mecânica para proteger a via aérea, porque ele, por exemplo, está rebaixando o nível de consciência. Tá bom? Conseguem me explicar, pelo que vocês sabem hoje, por que pronar um paciente pode ajudar? Você vai ajudar na ação dele? Fazer ele Porque vai. entubado? Isso, um paciente entubado ou não. Olha só, a prona, que a gente chamava de prona ativa, ajuda mesmo o paciente que não está entubado. Mas é um paciente O paciente, não entendi, perdão. consciente, né? Consciente ou inconsciente? Isso foi o. Consciente para ele saber o estado que ele está ali. Não entendi, deixa eu aumentar aqui meu volume. Perdão, pode falar. Consciente para ele saber que ele está ali naquele espaço. Ele está, né, que tá ajudando a respiração dele. Uhum. Chegada, eu não tenho uma ideia assim. O que eu colocaria ele? Fez sentido. O que vocês conseguem pensar? A Thalita falou que vai expandir. Tá certo, Thalita. Deixa eu pensar. Pensa assim, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Cadê meu pai? Eu vou apagar essa lousa aqui rapidinho, tá? Aliás, não vou apagar não. Vou só colocar aqui pro lado. Pronto. Isso daqui é um paciente grave com SARA, tá bom? Isso daqui é uma tomografia. Vamos ver algumas coisinhas aqui. Aqui na frente, ó, a gente tem o coração. Aqui embaixo, deixa eu fazer de amarelo, a gente tem a coluna. Aqui tem algumas costelas, tá vendo? Tem uma coisinha legal aqui, ó, que tá brilhando no coração. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Faz um desenho de uma estrela, ó. Isso daqui é algum catéter com ponta de metal, marca-passo, enfim. E aí acaba dando esse show de luzes da tomografia, mas dá para ignorar. E isso daqui que a gente está vendo em verde
são os pulmões, olha só. Pulmão. Legal. E aí, eu vou apagar agora só para mostrar para vocês uma coisa, tá? Essa paciente está deitada. Esse paciente está deitado de barriga para cima. Repara uma coisa aqui, ó. Desenhei uma reta verde e tudo que está embaixo da régua está branco. Tudo que está para cima, lógico, não está um pulmão saudável, mas pelo menos também não está branco. Branco é líquido. Quanto mais branco, mais líquido tem. Então, nessa imagem, o que eu posso descobrir? Bom, primeiro, a água vai para baixo. Isso é muito importante. A água vai para baixo. Como é que eu sei que isso daí é água? Porque ela está fazendo uma reta retinha. Olha isso aqui. Olha, tá certinho, uma reta. Tá vendo? É água. Puramente água. Então, isso daqui é uma inflamação no pulmão, é uma sepse, é uma SARA. Legal, é um paciente com Covid. Então, toda a água desceu. Se a gente dividiu esse pulmão em duas metades, repara uma coisinha bem interessante aqui. Eu vou fazer de vermelho. Repara que, primeiro, aqui você sobrou só uma pontinha de pulmão. Segundo, aqui você ainda sobrou bastante, mas... ok, tá bom. Por quê? Porque o coração está ocupando boa parte aqui de tudo, olha só. O coração é gigante. Legal. E se... deixa eu só jogar minha luzinha mais pro lado. Aguenta aí. Pronto. E se eu virar esse paciente de barriga para baixo? Foi o que a gente fez. Olha aqui. É o mesmo paciente, o mesmo. A gente virou ele de barriga para baixo. E o que a gente consegue observar? A linha reta daqui agora tá aqui. Vamos dividir o pulmão em duas metades pela água, tá? Olha só, com você de barriga para cima, o que sobra de você para você de pulmão é isso daqui. Quando você está de barriga para baixo, o que sobra de pulmão é muito mais. Tá, e cadê a água? A água tá aqui, tá no coração, tá na caixa torácica, tá aqui a água. Então, quando você vira de barriga para baixo, a água vem para frente. E quando a água vem para frente, tem um desenho aqui que eu acho muito legal. Espera aí que eu vou puxar isso aqui para baixo. Ó. Vamos lá. Vamos entender esse desenho aqui. Paciente de barriga para cima. Ó, você apertou, a maior parte dos alvéolos estão esmagadinhos. Quando você tem a presença de líquido, além da maior parte dos alvéolos estarem esmagadinhos, você ainda tem muita água aqui acumulada. Ó, o alveolinho cinza, não sei se está dando para vocês verem. E alguns poucos alvéolos bem abertos, olha aqui. Poucos, mas alguns. Quando você vira de barriga para baixo, bom, você aumenta a área de alvéolos bem abertos. Por culpa do edema, você vai colocar toda a água presa. Presa é uma palavra meio forte, mas você vai colocar a água aqui em volta do coração. Então, quer dizer, você abre o alvéolo, que tá bom, joga o alvéolo por uma parte, o líquido, perdão, por uma área menor. Então você consegue ventilar muito melhor o que sobrou de pulmão. Fez sentido? Eu acho que se você quiser mudar de forma, dá para você usar isso daqui, ó. Estamos aqui para essa... Pensa num chapéuzinho de festa que você vai encher de brigadeiro. Se o chapéuzinho ficar virado com a pontinha para cima, você vai esmagar muito mais brigadeiros.
quando você vira o chapéuzinho com a ponta para baixo, você vai esmagar só os que estão ali na ponta. Então sobra muito mais alvéolo para você respirar, para você expandir, para você trocar, fazer troca gasosa. Vai expandir. Peraí que eu vi. Perdão, Miriam, achei. Paciente em prona, ventila mais do que um paciente em supina. Exatamente. Você ventila melhor, você tem mais ar entrando e saindo, porque o peso do pulmão caiu sobre o coração. E adivinha, o coração com peso a mais, ele também trabalha melhor. Então você vai ajudar o coração, você vai ajudar o pulmão. De um jeito bem esquisito, a gente pode dizer que o ser humano foi feito para respirar de barriga para baixo. Se você pensar, é mais ou menos isso que os bichinhos fazem. Eles ficam com a barriga para baixo, quando eles estão... Os quadrúpedes, eu quero dizer. Fez sentido, gente? O líquido vai para o coração, ajuda o coração a bombear melhor, a trabalhar melhor, abre mais alguns alvéolos que estão com um pouquinho de líquido, ventila mais o pulmão, abre mais alvéolo, recruta alguns alvéolos que estavam fechados. Isso em si já ajuda a manter a saturação melhor. Tá bom? Gente, essa explicaçãozinha aí é difícil, não é fácil não. Tanto que tem um monte de estudo para explicar essa ideia. E, na verdade, eu acho que, sei lá, acho que o pessoal só complicou uma coisa que não é difícil, porque é só você empurrar todo o peso para uma área menor. E quando você está de barriga para cima, o peso está na área maior. Lembra desse caso aqui, tá? Ó, o líquido. A resposta para isso é o coração. Basicamente é isso. Como é que vocês estão aí? Consigo ganhar um joinha? Vocês entenderam? Quer que eu explique de outro jeito? É? Eu acho legal quando todo mundo manda joinha assim, juntinho. Acho que está bem explicado, né? Bem resumido também, né? Que dá para entender Legal, até gente. um exemplo melhor também é quando a gente está deitado, como tu falou, né? Quando você vai dormir, muitas vezes, né? Você sente essas diferenças também, né? Se você virar de barriga para baixo, assim, muitas pessoas com Covid viravam sem nem saber o porquê, mas elas perceberam que ficar de barriga para baixo era melhor para respirar. Lógico, não é a melhor posição, porque a barriga vai estar batendo no colchão, é difícil de você puxar com o diafragma, é difícil de puxar o ar, enfim, tem algumas complicações, não é perfeito, mas é melhor do que ficar de barriga para cima. Melhora a oxigenação, e lembrando que o que mais mata pacientes graves não é falta de oxigênio, é excesso de gás carbônico. E ajuda também na eliminação de gás carbônico. Combinado, gente? Então, por hoje é só. Obrigado por terem vindo. A gente continua.